Só aguardar aqui, pessoal. Isso, pronto. Agora já está gravando, pessoal. Então, bom dia. Espero que vocês estejam muito bem. Espero que tudo esteja correndo tranquilo aí. Estamos aqui na torcida para que essa vacina saia tão logo, né? Infelizmente, está demorando um pouquinho, tá? Bom, hoje, então, dia 3/2, seria o dia da gente falar sobre ligação gênica. Mas, se vocês estão acompanhando bem aquele nosso calendáriozinho lá, nós estamos atrasados, né? Eu vou ter que corrigir ele depois. Vocês vão ver lá que era para ser na aula passada, alelismo múltiplo e mutação, mas nós precisamos de 2 aulas para terminar aquela parte de determinação de sexo e herança sexual, né? Então, a parte de determinação de sexo e herança sexual, nós falamos no dia 20 e no dia 29. E hoje, então, nós vamos falar sobre o alelismo múltiplo e mutação, dando continuidade aí, tá certo? Nós vamos ver se nós vamos conseguir alterar tudo isso aí a tempo até da próxima aula, né? Da próxima prova nossa, que é no dia 26/2, bem após lá a nossa não, desculpa, o carnaval, certo? O carnaval, vocês devem estar, né, já sabem, pelo calendário, ele acontece nos dias 15 e 16, né? Na verdade, dia 16, terça-feira de carnaval, é o dia oficial. No dia 15, é segunda-feira, nós não teremos aula nessa semana. E no dia 17, que seria o dia, talvez, que nós deveríamos ter aula, né? Uma vez que nós temos aula de 15 em 15 dias nas quartas-feiras. Então, é quarta-feira de cinza. Então, esses 3 dias nós não teremos aulas, né? Online, nem nada, tá certo? Enfim, Professor, pode perguntar. aí o que o governador pôs lá que não vai ter mais carnaval, então não vai valer. Sim, meu amor, deixa eu te falar. Em relação ao carnaval, ele disse que não vai. Ele cancelou, parece, o carnaval, né? Vai ter aula, sei lá, vai ter. Enfim, isso para Estado, né? Isso na condição de Estado. Lembra que você estuda na escola federal e na escola federal ainda manteve o calendário do carnaval, né? Nós sempre estamos atrelados ao calendário federal, não aos estaduais, né? Certo? Então, por esse motivo. O Estado de São Paulo também fez a mesma coisa, tá? Por isso, por exemplo, que se vocês observarem bem, no estado de Goiás, já, né, parece que agora no, dia, né, no início, no dia 2, né, aliás, no dia 2, no dia 1º, segunda-feira, voltaram as aulas em 30%, né, da capacidade do estado de Goiás, município e estado, mas as federais não voltaram, nem a UFG, nem o IF goiano e nem o IF de Goiás, né, não voltaram, porque nós não seguimos esse calendário, né, estadual, não seguimos o calendário federal. Ok? Bom, então, mais alguma dúvida, galera? Eu tenho ficado preocupado. O Paulo era sempre frequente nas aulas, ele não está participando mais. Você sabe que está acontecendo alguma coisa com ele? Está tudo bem com ele? Ele é uma pessoa que nunca faltava às aulas, estou percebendo que ele está sempre faltando. Bom, pessoal, então, bom dia a Tá vocês. pagando. Pode falar, Fernanda, escutei. O Paulo Beltrão, ele disse que começou a trabalhar. Ah, então está explicado o motivo, por que ele não está participando. Tá certo. Bom, pessoal, então, nós vamos dar nossa continuidade, então, aqui, né, nas nossas aulas. Hoje nós vamos falar, então, sobre alelismo múltiplo e mutação, tá certo? É uma disciplina bem interessante essa, uma das mais gostosas da gente ver na genética é essa aula de hoje, que fala sobre mutação e alelismo múltiplo, tá? Então, vamos lá. Começar a apresentar para vocês aqui. Qualquer dúvida, de novo, pode pedir para parar, que a gente para aqui, tá? Bom, então agora acho que todos estão vendo a minha tela, né? Nós vamos falar hoje sobre o alelismo múltiplo e mutações, né? Na nossa aula, sexta aula em relação de genética, né? Pra vocês acompanharem aí, ok? Bom, e aí quando a gente fala em alelismo múltiplo, o que a gente viu até agora, né? Quais foram os assuntos que nós falamos até agora? Bom, nós começamos lá nas nossas primeiras aulas, lá no capítulo 4 ainda, quando a gente começa a falar de genética mendeliana, né?
A gente começa, então, falando sobre quando a gente tem a condição de um gene e dois alelos, né? Então, a gente fala de um gene e dois alelos, a gente fala que esse um gene e dois alelos, então, né, eles possuem uma relação fenotípica de 3:1. Quando eu falo um gene e dois alelos, um gene é esse, o gene que nós temos aqui, por exemplo, representado pela letra A. O alelo é uma opção, né, em relação a esse gene, né? Nós temos, então, dois tipos desse gene se manifestar. Nós temos o A grande e o A pequeno, né? Isso aqui está inserido em um cromossomo. Esse cromossomo aqui, né, poderia ser, por exemplo, se fosse para a espécie humana, qualquer um dos, né, 46 cromossomos que a gente tem, e aqui eu tenho o seu homólogo, né? Então, nós temos 23 pares de cromossomos, a todo momento eu estou lembrando isso para vocês. Como nós somos indivíduos diploides, né? Ou seja, nós temos, então, dois cromossomos, né, para cada, vamos falar assim, para cada posição. Então, eu tenho a posição 1, 2, 3, até a posição 23, eu tenho dois cromossomos em cada um delas, por isso 46 cromossomos. 23 desses cromossomos vieram do seu pai, 23 cromossomos vieram da sua mãe, né? E ele, como nós somos, de novo, organismos diploides, nós temos pares de cromossomos, ou os nossos cromossomos estão em pares. Se eu fosse, por exemplo, existem algumas plantas, né, que é triploide, então eu teria 3 cromossomos ao invés de 2, né? O trigo, por exemplo, acho que é tetraploide, se eu não estou enganado. Então ele tem 4 cromossomos ao invés de 2 aqui que nós temos, tá? E algumas bactérias que são haploides, ou mesmo, nós vimos na aula passada, o zangão, né, das abelhas também são haploides, não só o zangão, mas como os machos das formigas, por exemplo, os machos das vespas, né? São haploides, significa que ele só tem um cromossomo desse aqui, certo? Bom, a gente sabe, então, que quando eu tenho nessa condição de um gene e dois alelos, nós temos 3:1, e eu posso alterar essa relação 3:1 quando eu altero a condição de dominância completa. Então, quando eu tenho dominância completa, ou seja, quando eu tenho um alelo que domina o outro alelo, que, por exemplo, o alelo pequeno aqui, aí eu tenho a condição de 3:1, porque esse camarada e esse aqui, que é o heteros... Alguém perguntou, pessoal? Alguém fez alguma pergunta? Parece que eu escutei. Não, né? Qualquer coisa, você me pede aí de novo. Bom, então, quando eu tenho esse alelo aqui e esse outro aqui, esses caras, esse camarada aqui, embora seja um heterozigoto, mas pela dominância completa, ele vai ter o mesmo fenótipo do dominante. Isso aí a gente já viu, é só uma revisão, né, pequena, por isso que eu tenho 3:1, e esse aqui vai ser um fenótipo diferente, porque ele é um homozigoto recessivo. Se eu tiver dois genes, dois alelos, a gente já viu capítulo 5, relação 9:3:3:1, dominância completa, então, nos dois genes, mas se eu altero essa dominância completa, eu altero isso aqui. A nossa conversa de hoje vai ser quando eu não tenho mais dois alelos. Quando eu tenho 3 alelos ou mais, tá certo? 2 alelos nós já estudamos, nós estamos cansados de estudar. Agora a gente vai mudar isso aqui, ó. Quando eu tenho essa relação aqui alterada, de 3 alelos. Que aí a gente vai ver que quando tem 3 alelos ou mais, a gente muda a nossa situação. Certo? Para isso, a gente precisa de falar um pouco sobre mutação. Por que mutação, o que mutação tem a ver, por exemplo, com a parte do alelismo múltiplo? Bom, a mutação tem a ver com o alelismo múltiplo quando eu... Deixa eu ligar o ventilador aqui, está meio quente no quarto. Bom, a mutação tem a ver com o alelismo múltiplo porque é a mutação que gera o alelo, tá certo? Então, todos os alelos que nós temos foram gerados através da mutação, certo? Bom, e aí o que seria mutação, então? Seria qualquer alteração na sequência ou no número de nucleotídeos de um gene. E isso é a mutação, tá? Ou seja, a gente sabe que nosso DNA, nós temos um cromossomo. Dentro desse cromossomo, o que é um cromossomo? É um DNA todo enovelado, né? Ele está ali misturado com algumas proteínas, como estonas, por exemplo, né? E está naquela condição. E aí, se eu for a fundo no DNA, eu vou chegar no DNA, vamos falar assim, nas partes mais simples do DNA, a gente sabe que ele é formado por bases nitrogenadas, né? Ou seja, de nucleotídeos, né? E no DNA eu tenho 4 tipos de nucleotídeos, que é a adenina, a timina, a citosina e a guanina.
Então, só esses 4 tipos aí formam o meu DNA, né? A sequência que esses caras aparecem é que determina, então, um determinado gene, né? Então, isso seria a base do DNA. Se eu altero essa sequência de bases de nucleotídeos, né, dessas bases nitrogenadas, desses nucleotídeos, se eu altero esses nucleotídeos, o que acontece? Ao alterá-los, eu posso gerar uma nova tradução de proteína e gerar vamos falar assim, uma substância diferente, no caso da proteína, que pode vir a ser um organismo diferente, ou uma característica diferente. Essa seria a ideia, certo? Então, quando há mutação, ou seja, quando, por exemplo, uma determinada região, eu tenho, por exemplo, adenina, e lá eu não tenho mais adenina naquela região. Eu tenho, por exemplo, uma citosina, uma guanina, pode acontecer na hora de fazer a tradução, lembra que o nosso código genético é degenerado, né? Na hora do DNA, do RNA ribossômico, for fazer a minha sequência, né, para poder traduzir aquele RNA mensageiro ali, né, em uma nova proteína, pode acontecer que ele, né, projete um aminoácido diferente, e esse aminoácido diferente vai configurar em uma proteína diferente, o que pode mudar, então, a função de uma determinada, por exemplo, de uma determinada substância, alguma coisa assim que a gente produz, né? Então, galera, essa é a grande consequência. Essa alteração dessa base nitrogenada, desse nucleotídeo, pode formar um alelo diferente, que forma um gene diferente, que, por consequência, vai formar um genótipo diferente e um novo fenótipo. Essa seria a ideia. A grande sacada da mutação é que ela é muito importante para a variabilidade genética, né? Lembra que nós temos alguns mecanismos de variabilidade genética, como o crossover, que é aquele pareamento dos cromossomos homólogos, eles trocam ali algumas partes. E o que você está fazendo quando você está trocando algumas partes? Exatamente o que a mutação faz, né? Você troca com sequências de bases nitrogenadas ali entre uma perninha e outra de um indivíduo, e isso aí é o que a mutação está fazendo, né? A gente pode também ter variabilidade genética quando a gente tem a distribuição independente, ou seja, cada um desses cromossomos, eles têm uma certa distribuição, né? Eles podem segregar em células diferentes, o que vai contribuir para a variabilidade genética. E, por fim, nós temos a mutação, que altera essa sequência de nucleotídeos e que pode alterar, então, o DNA do indivíduo. Entretanto, muita gente, e eu pensava assim também, imaginava que a mutação ela era algo interessante de acontecer, né? E é que eu imaginava que ela acontecia a todo momento. Aliás, a gente tem a mania de colocar tudo por conta da mutação. Parecer um indivíduo diferente, isso foi uma mutação, né? Às vezes aconteceu alguma coisa assim, pode ser que nós sofremos mutações, né? E aí a gente passa a ser isso. Gente, aprenda uma coisa. Mutação sempre vai gerar um indivíduo, na maioria das vezes, recessivo, e na maioria das vezes ela é deletéria, ela é algo negativo. Pode ser que a mutação seja algo positivo? Pode, já aconteceu no passado, né? A gente, inclusive, a gente promove mutações para que essas mutações ocorram, né? Grande parte da evolução vamos falar assim, da agricultura no mundo foi, alguns casos, né? Causando mutações nas plantas, né? Existem algumas técnicas que você pode causar mutações nas plantas, a fim de que essas plantas, então, gerem um novo alelo, e aí é meio que tentativa e erro, né? Você tenta gerar um alelo e ver se aquele alelo é, sim, resistente a uma determinada doença, por exemplo. Isso acontece. Mas a mutação normalmente não é deletéria, e a gente vai tentar entender por quê. Se você for parar para pensar, viajar um bocadinho aí, né? A hora de dar uma sentadinha aí no lugar e começa a pensar na vida. Aí você começa a pensar assim, cara, ou qualquer organismo que está vivendo comigo agora na Terra, no planeta Terra, em cima dessa crosta terrestre aqui do planeta Terra, nós somos resultados de milhões de anos de evolução e seleção natural. Então, que os genes que nós temos hoje já passaram por uma seleção natural,
E nós somos, então, fruto de algo que foi melhorado, que foi selecionado. Né? Vocês vão ver lá no melhoramento genético, a seleção é extremamente efetiva para mudar a frequência gênica e a frequência genotípica, na frequência dos alelos e a frequência dos genótipos na população. A seleção é extremamente importante para isso. Né? O que faz que a seleção natural demora um pouco, mas o ser humano ainda pode usar, então, de algumas técnicas para fazer essa seleção. Mas se você parar para pensar e dar uma viajadinha aí, né? Tomando um suco de uva, você vai pensar o seguinte, cara, eu sou um camarada que, desde os meus antepassados até hoje, eu passei por um monte de seleção, por um monte de condições climáticas, né, de alimentação, por exemplo, né, de exposição a radiações, ou outras coisas que, né, que a gente só pensa em, quando fala em clima, em ambiente, a gente só pensa nisso, mas nós temos outras situações, né? Modos de viver, modos de sentimentos, tudo isso faz parte, né? Eu passei por milhões de resultados desses tipos de evolução e eu sou a forma que mais funciona, tá certo? Então, você significa que você é formado por, né, DNA, o seu DNA contém, né? Então, codificantes, principalmente, que vão codificar, né, RNAs, né, proteínas mais eficientes, que são as proteínas que estão mais funcionando hoje no ambiente que nós vivemos, né? Então, hoje, nós somos mais eficientes para sobreviver nesse meio que nós estamos hoje. Né? Nós somos, de certa forma, o que venceu, o que deu certo. Né? Então, imagina quanta coisa não deu errado. Aí vem um camarada, né? Vem um belo de um nucleotídeo, pimpão, vai lá, se troca no lugar de uma base nitrogenada de um nucleotídeo, ele vai, por causa de algum problema externo, ou por às vezes, né, uma configuração do próprio DNA, ele se troca, forma um alelo diferente, e esse cara quer chegar já sentando na janelinha achando que ele vai ser o melhor do planeta? Não, não vai, galera, não vai, tá certo? Vou dar uma prova disso. Quer ver um exemplo? Existe uma mutação em tigres que faz com que o tigre deixe de ser todo preto e amarelo, daquele jeito que a gente costuma ver ele lá, né? E ele passa a ter a cor branca, né? Ele fica um tigre da cor branca. Isso não tem a ver com albinismo, não, tá? É uma mutação da cor. O que acontece? Esse camarada, ele tem dificuldade de sobreviver na natureza. Por que ele tem dificuldade de sobreviver na natureza? Porque aonde ele vive, a cor amarela e preta, ele é muito fácil, né? Se a gente for olhar ali, né? O tigre ali da Ásia, né? Principalmente da China, da Índia, né? Daquela região ali, né? Da Sibéria também. Então, nós temos ali aquelas regiões ali onde, se bem que acho que o siberiano é outro tipo de tigre, né? Mas ela é daquela região onde nós temos uma savana, né? Um tipo de savana, tipo como se fosse o nosso cerrado, onde o animal consegue se camuflar muito bem e ele consegue predar as suas presas lá tranquilamente. Se o indivíduo muda de cor, ele fica branco, a sua presa vê ele mais facilmente e ele tem dificuldade de caçar. E aí, o que o ambiente faz com esse camarada? Ele morre antes de deixar descendentes vivos, tá certo? Então, a própria natureza, ela faz essa seleção. O camarada que nasce diferente, ele não segue para frente, né? A grosso modo, se a gente pensar bem, apenas o ser humano consegue fazer isso e é uma causa de humanidade nossa de permitir que indivíduos que nasçam com algum tipo de síndrome ou diferente, de permanecer, de viver um certo tempo. Porque nós, né, nós, de certa forma, nós temos a nossa humanidade, não estamos errados nisso, né? Então, se nasce, por exemplo, um indivíduo com um tipo de deficiência, a gente não deixa que aquele indivíduo morra, né, e cuida dele, porque faz parte da nossa humanidade. Mas se nós vivêssemos como os animais, esse indivíduo ia morrer, né? Você quer ver uma outra situação que nós temos? É um camarada que tem anemia falciforme. Ele é um bom exemplo disso também. A anemia falciforme, ela faz com que os indivíduos produzam um tipo de hemácia que é em forma de foice, ao invés de ser uma hemácia em forma de glóbulo que a gente costuma ter, né? Nós temos aí, certo? Bom, esses indivíduos, em baixas condições de oxigênio, eles têm a tendência, então, de produzir mais hemácias falciformes do que o normal. O que acontece? É um tipo de mutação que recebe, né,
lá uma troca de algum nucleotídeo lá que faz com que o indivíduo tenha essa condição, né? E isso foi uma mutação que, de certa forma, é uma mutação deletéria em qualquer parte do planeta, né? O indivíduo que tem, que é um anêmico falciforme, ele tem baixa expectativa de vida. Hoje, no Brasil, consegue-se viver até muito mais tempo. Mas, antigamente, esse camarada morria ainda jovem. No Brasil, não, desculpa, no mundo, né? Esse camarada morria jovem e não deixava descendentes vivos. Hoje, a gente consegue ter praticamente uma vida normal, um camarada que tem anemia falciforme, tá certo? Mas ele é uma condição. Agora, o anêmico falciforme, ele tem uma coisa interessante. Veja bem, é um erro da natureza, né, dele ser formado, significa que esse indivíduo, então, ele deveria ser eliminado, mas em regiões onde há malária, o anêmico falciforme não tem malária. Ele não consegue ser infectado pela malária por causa da condição do falciforme da hemácia, né? O vírus não consegue infectar a hemácia. E aí ele não consegue se reproduzir. Então, o anêmico falciforme, que normalmente é de regiões africanas, ali, daquelas regiões, né, da África, onde os níveis de malária são muito altos, e no Brasil nós temos esses níveis de malária muito altos também, quando você chega ali, né, nos estados do norte, por exemplo, do país, né, Amazônias, Pará, entre outros estados. Então, o anêmico falciforme, ele tem uma certa vantagem, mas é uma condição, tá? O que sabe é o seguinte: se a mutação acontecer, vai depender do valor adaptativo. E eu dei dois exemplos aqui de valor adaptativo. No caso do tigre, o valor adaptativo dele ser branco é um valor adaptativo muito ruim, e ele vai morrer da população, porque não consegue, né, ele não consegue permanecer na população. Deixa eu aceitar um coleguinha aqui que está pedindo acesso. Deixa eu voltar lá. Entretanto, galera, o caso, por exemplo, né, da pessoa que tem anemia falciforme, ele é um pouco diferente, porque ele pode ter algum valor adaptativo devido à presença, por exemplo, da malária. Então, em regiões onde dá malária, pessoas que normalmente têm a hemácia normal morreriam e ele sobreviveria. Isso então vai depender do valor adaptativo. E esse valor adaptativo é que vai garantir se essa espécie vai sobreviver ou não. E aí é o que garante a nossa variabilidade genética, tá certo? Então, o que a gente precisa entender é que mutação, normalmente, ela produz um alelo que é menos adaptado, mas pode ser que ele seja adaptado, tá? Um exemplo disso também é o gene humano, né? Né? Esse gene codifica uma proteína chamada exoaminidase A, se termina em ase, a gente já sabe que é uma enzima, né? Toda enzima termina em ase. Então, essa é uma exoaminidase A. O que essa enzima faz? Essa enzima ela é muito importante para a quebra de ácidos graxos circulantes do sangue. Então, normalmente, quem tem um alelo A grande produz essa enzima sem problema nenhum. Entretanto, pode acontecer uma troca de uma base nitrogenada, né, de um nucleotídeo, e forma, então, através de mutação, uma forma alélica A pequeno, que também produz uma exoaminidase, mas é uma exoaminidase modificada, tá? Uma exoaminidase A modificada. Ela não consegue quebrar os ácidos graxos. Problema: o ácido graxo circulante em altas doses, ele afeta o sistema nervoso central e causa uma doença chamada doença de Tay-Sachs. Essa doença de Tay-Sachs é conhecida também como idiotia amaurótica infantil, ou seja, é um tipo de doença que faz com que você tenha retardamento mental, né, por causa desses níveis de ácidos graxos no sangue circulante. Vocês provavelmente não têm doenças de Tay-Sachs, porque vocês não são, né, não têm essa condição, mas também porque vocês fizeram o teste do pezinho, né, quando vocês fizeram, já acusava se você tinha, não, a doença de Tay-Sachs, que é uma das que é utilizada no teste do pezinho para a gente verificar, tá certo? Bom, então, vamos continuando. O que acontece, então? Qual é a principal função da mutação? Produzir alelos, foi o que a gente viu até agora. E o que acontece quando a gente tem uma produção de alelos, né?
O alelo, então, ele pode ocorrer, né, devido a mutações, às vezes favoráveis e raras, são mais raras, né? Então, nesse caso, os alelos são as mutações que ocorreram e que foram interessantes, que tiveram valor adaptativo, que os indivíduos puderam sobreviver e deixar descendentes, tá? E o que que acontece? Ele nada mais é do que uma troca. Não precisa ser necessariamente só uma troca de de um nucleotídeo, pode ser de mais de um nucleotídeo, mas aqui, por exemplo, seria uma sequência do DNA normalmente, de um alelo A grande, que é a sequência original, e aí há a troca desse nucleotídeo por outros, né, nucleotídeos, como, por exemplo, a guanina, ou a citosina, ou mesmo a adenina. Por que, que tem essa troca? Bom, tem um monte de causadores que fazem isso. Mas, na verdade, o que ocorre na troca é o seguinte: se eu fosse fazer, então, né, a segunda fita aqui, ó, para poder, né, por exemplo, se eu fosse fazer o RNA aqui, aonde deveria ligar, por exemplo, aqui, a uracila, por exemplo, nesse caso, na verdade, o que acontece é que há uma troca, né, e ele acaba, por exemplo, ligando uma guanina, uma citosina. Ah, professor, mas guanina e citosina não liga com timina. Sim, não liga até onde a gente sabe. Mas existem formas amino delas que, em vez de fazer 3 pontos de hidrogênio, igual faz a guanina quando liga a citosina, ela faz, por exemplo, 2 pontos de hidrogênio. E ela pode se ligar aqui. Aí nós temos um camarada chamado DNA pelo polimerase, que ao verificar que tem esse erro, ele vai lá e conserta. Mas às vezes passa despercebido por ele, por exemplo. E ao passar despercebido, pronto, formou-se um indivíduo. Se esse indivíduo, ao ser formado, se essa troca, ela for suficiente para alterar o RNA, que isso precisa, desculpa, o RNA, não, falei besteira. Se essa troca for suficiente para trocar o aminoácido, né? Porque a gente sabe que as trincas vão formar aminoácidos, mas existem trincas, às vezes 3, 4 trincas que formam o mesmo aminoácido. Então, às vezes eu troco uma base nitrogenada aqui, mas ela ainda continua formando o mesmo aminoácido. Pronto, não tem problema nenhuma. A gente chama isso de uma mutação silenciosa. Ela formou o mesmo aminoácido que deveria formar antes, sem problema algum, segue o jogo, vamos embora. Mas se ela trocou aqui, mudou o aminoácido, pronto, formei um alelo diferente. Né? E aí, ao formar um alelo diferente, pode ser que nós temos, então, uma substância diferente. Se essa substância cai na natureza, se essa substância ela conseguir deixar indivíduos férteis e sobreviver na natureza através, né, da seleção natural, pronto, esse indivíduo vai se permanecer. Mas se não acontecer isso, esse indivíduo, então, ele vai ser eliminado da população. Tá bom? É assim, então. Então, as mutações genéticas, elas ampliam a variabilidade genética de uma população, certo? Bom, e para isso, a gente precisa, então, determinar como uma vez que a gente já sabe, né, que há alelos, né, esses alelos podem acontecer, né, mais um alelo aqui, no caso, alelo A1, A2, A3, que é o exemplo que a gente está dando aqui, com 4 alelos, né, uma mesma característica, a gente precisa determinar, então, quantos genótipos eu posso ter diferente quando eu tenho mais de 2 alelos, por exemplo, né? Bom, quando a gente tem 2 alelos, só para a gente exemplificar, né? Quando eu tenho um gene com 2 alelos, eu sei que eu tenho 3 tipos de genótipos diferentes. Por quê? Porque eu vou ter o A grande A grande, o A grande é pequeno e o A pequeno é pequeno. São as formas que podem aparecer quando eu tenho 2 tipos de alelos, com o alelo A grande e o alelo A pequeno, né? Então, são três genótipos diferentes. Quando eu tenho 3 alelos, como A1, A2, A3, aí eu vou ter 6 genótipos diferentes. Por quê? Porque eu tenho a formação do A1 com o próprio A1, do A2 com o próprio A2, do A3 com o próprio A3, mas eu tenho ainda a combinação de A1 com A2, A1 com A3 e A2 com A3. Então, eu vou ter 6 genótipos diferentes possíveis, né? Mas, e se eu perguntasse para vocês, e se eu tiver 4 genótipos, né? Porque 2 alelos eu tenho 3 genótipos. 3 alelos eu tenho 6 genótipos. E 4? Quantos genótipos nós vamos ter, né, diferentes? Bom, aí eu teria que ficar fazendo isso a vida toda, né? Eu ia ter que ficar fazendo lá A1 com A1, A1 com A2, A1 com A3, A1 com A4, depois fazer A2 com A3, A2 com A2 primeiro, A2 com A3, A2 com A4, depois A3 com A3, A3 com A4 e por fim A4 com A4.
porque começa a ficar grande demais quando a gente tem 4 alelos. Imagina se eu tiver, por exemplo, 5 alelos, que é o caso de alelos, por exemplo, para cor de pelos em cachorros. Aí o negócio começa a ficar muito grande. Então, existe uma formulazinha que nos ajuda a descobrir quantos genótipos diferentes a gente tem. Essa fórmula é a que a gente está vendo aqui, né? Que ela significa que é número de genótipos diferentes, NGD. Ela é dada por quem? É M que multiplica M mais um sobre 2. Esse M aqui é o número de alelos, tá certo? Então, esquece esse N por enquanto. Então, como esse M aqui é o número de alelos, quando eu tenho dois alelos só, que é a primeira condição aqui, ó, quando eu tenho dois alelos, que é o A grande e o A pequeno, basta multiplicar aqui, então, ó, 2, que multiplica 2 mais 1 sobre 2. Então, 2 mais 1, 3, né? Aliás, eu tenho até essa condição aqui, ó. Vamos lá. 2 mais 1, 3. 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 2, 3. Pronto, 3 genótipos diferentes, tá? Se eu tiver 3 alelos, a mesma coisa. Olha lá. 3 que multiplica 3 mais 1 sobre 2. A fórmula original é M que multiplica M mais 1 sobre 2, né? Então, 3 que multiplica 3 mais 1 sobre 2. 3 mais 1 dá 4. 3 vezes 4, 12. 12 dividido por 2, 6. Pronto, eu vou ter 6 genótipos diferentes. Agora, a gente consegue, inclusive, fazer para 4 alelos. Vai ser 4 que multiplica 4 mais 1 sobre 2, dá para fazer de cabeça. 4 mais 1 é 5. 4 vezes 5 é 20. E 20 dividido por 2, 10. Então, se eu tiver 4 alelos, eu tenho 10 genótipos diferentes. Tá vendo? A gente consegue até fazer de cabeça isso aí. Professor, e esse 1 aí que está aparecendo aí? Bom, esse N aqui é o número de genes. Quando a gente está até trabalhando com um gene só, eu nem preciso colocar esse 1 aqui, porque todo número elevado a 1 dá ele mesmo. Então, eu nem preciso. Eu só vou aplicar essa formulazinha com N se eu estiver trabalhando com dois genes, que é o caso agora aqui, ó, quando eu tenho dois genes. Quando eu tenho dois genes, então eu teria, por exemplo, o gene A e B, A grande e A pequeno, né? E B grande e B pequeno. Então, como eu estou trabalhando com esses dois genes aqui ao mesmo tempo, que é o gene A e o gene B, aí eu tenho que levar ao quadrado aqui. Então, se eu tiver dois genes com dois alelos, vai ser 2 que multiplica 2 mais 1 sobre 2. Então, 2 vezes 3 dá 6, dividido por 2 dá 3, e 3 ao quadrado, 9. Então, se eu tiver, então, o A grande, o A pequeno e o B grande e o B pequeno, eu vou ter 9 genótipos diferentes, certo? Então, eu vou ter, por exemplo, o A grande, B grande, B grande. O A grande é pequeno, B grande, B grande. O A pequeno é pequeno, B grande, B grande. Então, a gente vai falando aqui, dá para falar os 9 até, tá? Bom, se eu tiver dois genes e três alelos, então, ó, dois genes, né? Gene A e o gene B, e três alelos cada um, que é o A1, A2, A3, B1, B2, B3, né? Aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer, então, ó, minha formulazinha de novo funciona, ó, vai ser, ó, M que multiplica M mais 1 sobre 2 elevado a N. Então, o M aqui vai ser o número de alelos, que é 3, e o N vai ser o número de genes, que é 2. Então, basta fazer a continha, 3 mais 1 dá 4, 3 vezes 4, 12, dividido por 2 dá 6, e 6 ao quadrado, 36, eu vou ter 36 genótipos diferentes, certo? Isso mostra a variabilidade que nós temos, porque nós temos vários alelos desse tipo aí, né? Então, mostra como nós somos variáveis, né? E eu posso determinar, se eu quiser também, o número de heterozigotos, né? O número de heterozigotos é a mesma forma, só que em vez de positivo aqui, eu vou ter negativo, é menos um. Bom, a gente sabe que quando eu tenho, por exemplo, o gene dois alelos, eu vou ter um heterozigoto, que é o A grande e pequeno, né? Os outros dois é o A grande e o A pequeno é pequeno, né? Mas o A grande é pequeno, eu só tenho um heterozigoto. E a formulazinha funciona também, olha lá. Vai ser 2 que multiplica 2 menos 1 sobre 2. Então, olha, 2 menos 1 aqui, ó. 2 menos 1 dá 1. 2 vezes 1 dá 2. E 2 dividido por 2, 1. Pronto, funcionou. Se for um gene com 3 alelos, funciona da mesma forma. 3 menos 1 dá 2. 3 vezes 2 dá 6. 6 dividido por 2, 3. Eu tenho 3 heterozigotos, que é o A1, A2, A1, A3 e A2, A3. Professor, mas por que eu tenho que descobrir o número de heterozigotos? Porque se eu tenho um número de genótipos diferentes, e se eu tenho um número de heterozigotos,
o número de genótipos diferentes menos o número de heterozigotos me dá o número de homozigotos. Se eu estou atrás, por exemplo, de apurar alguma determinada raça, algum determinado alelo, basta fazer isso para eu descobrir quantas raças diferentes eu consigo, né? Puras eu consigo, por exemplo, tá certo? Se eu tiver dois genes, funciona da mesma forma. Basta levar ao quadrado aqui, então vai funcionar do mesmo jeito, tá? No caso do número de heterozigotos diferentes, né? Para dois genes e dois alelos, então basta eu fazer a mesma formulazinha, a gente vai ver que dá um aqui nesse caso, né? 2 menos um dá 2, não é isso? Desculpa, 2 menos um dá um, 2 vezes um dá 2, dividido por 2 dá um, um ao quadrado, o próprio um. E se eu tiver dois genes e três alelos, funciona da mesma forma, tá? Mesma continha. Bom, e quais são os exemplos de alelismo múltiplo que nós temos aí? Então, eu vou falar três exemplos de alelismo múltiplos aqui. No caso da agronomia, eu falei alelismo múltiplos interessantes para a agronomia, eu vou falar alguns aqui interessantes para nós, da zootecnia. Um deles, que é o mais emblemático, vocês devem ter estudado lá na escola, que a tia da biologia falou para vocês, quando ela falou sobre alelismo múltiplo, né? Em alguns casos aí, é esse da cor de pelos em coelhos, é muito famoso. Os coelhos, eles têm três tipos de cores para o gene C, embora esse não seja o único gene responsável por essas cores, tá? Tem outros genes também. Mas, basicamente, para esse gene C, eu tenho quatro alelos, que é o alelo C grande. Esse alelo C grande, ele confere a cor meio marrom, que a gente chama de selvagem ou agute. O alelo CH, que ele confere a cor chinchila. Lembre que chinchila é um animal muito famoso no passado, né, de peles. Não é um tipo de coelho, né, é um tipo de roedor, mas esse aqui seria a cor chinchila, porque o animal chinchila ele tem a cor muito parecida com esse indivíduo aqui, que é esse pelo cinza, meio salpicado de branco aí, né? Tá certo? Bom, além disso, eu tenho o alelo CH, que confere a cor himalaio, que é essa cor branca com as extremidades pretas. Isso é muito interessante porque esse coelho himalaio, dessa cor himalaia, ele é muito, ele consegue sobreviver muito bem em regiões muito frias, porque ele tem uma tendência a ficar escurecido essas partes são as partes mais frias do coelho, que seria a cauda, né, a ponta da cauda, a ponta das patas, né, das quatro patas, as orelhas e o focinho. São as regiões mais frias. Isso é uma estratégia para você receber mais radiação solar nessas regiões, ficar mais aquecido nessas partes, né? E aí o indivíduo não morrer, por exemplo, porque está no frio e aí pode, né? As células da orelha, por exemplo, pode parar por causa do frio, porque não consegue combater o frio externo, né? Então é uma estratégia, certo? E se ele for um ser pequeno, ele vai ser um albino, e logicamente um coelho albino não conseguiria conviver, por exemplo, numa região muito fria. Fato é que esses alelos, eles têm uma certa ordenação aqui, ó, né, uma certa hierarquia, onde o alelo C grande, ele domina todos os outros alelos, né? O alelo CH é dominado pelo C grande, mas domina o CH, que é o do himalaio, e o do albino. O himalaio, ele é dominado pelo alelo de agute, pelo alelo chinchila, né? E domina o albino, e o albino é dominado por todo mundo. É tipo eu aqui em casa, não mando em nada, né? Então, sendo assim, pessoal, se o indivíduo tiver, basta ele ter um C grande, e aí ele pode ter qualquer um dos outros alelos que ele vai ter a cor agute, que é essa cor que vocês estão vendo. Ele vai ser puro se ele for um C grande, mas ele pode ser heterozigoto, né? Entretanto, a cor que vai se conferir é a cor de agute. Né? Então, é uma dominância completa em relação a todos os outros. A cor chinchila, ela só vai aparecer na ausência da C grande. Se não tiver C grande, aí a cor chinchila aparece, porque ele domina todos os outros dois. Né? Ele pode ser puro, se ele for um CCH, mas ele pode ser heterozigoto também e, né, dominar os outros. Basta ter um C grande aqui que ele deixa de ter a cor chinchila e passa a ter a cor agute.
O himalaio só vai aparecer se não tiver os alelos C grande ou CCH. Aí ele consegue aparecer e ter a cor himalaio, né? Porque ele pode ser puro, se ele for CH, ou ele pode ser um heterozigoto se for um CH e C. E, por fim, o albino só vai aparecer quando nenhum dos outros alelos aparecer junto com ele. Ou seja, o albino ele precisa necessariamente ser um homozigoto recessivo. E aqui, nesse caso, ele realmente é albino, porque não é a cor branca, porque até o olho dele é vermelho. O olho fica vermelho porque a gente tem irrigação do sangue, né? Passa artérias aqui atrás do olho, que faz com que o olho, porque ele não tem melanócito, ele não produz melanina, ele vai ter, então, a cor vermelha aqui, tá? Nem todos os albinos têm essa condição, mas esse tem essa condição, que os coelhos têm, tá certo? Diferente do coelho de cor branca, que é relacionado com outro gene, que não é o gene C. Aí o coelho de cor branca, ele vai ser branco do olho preto, tá bom? Mas nem todo coelhinho branquinho tem um olho vermelho. Ele só vai ter o olho vermelho se for albino. Um outro exemplo de alelismo é em cachorros. Em cães, nós temos alelismo também para a cor do pelo, né? E funciona muito parecido com a do coelho, com uma exceção que aqui nós temos 5, né? No caso, agora e não mais 4, mas 5 alelos, né? O alelo C grande, que quando na presença de qualquer outro, ele vai dar uma intensa pigmentação, o cachorro vai ficar uma cor mais escura, um marrom mais escuro, né? A cor preta é destinada para um outro gene, tá? Se ele não tiver o C grande, mas se ele tiver o CDE, ele vai ser um vermelho para amarelo, né? Uma cor mais aquele marrom mais clarinho, né? Meio avermelhado para o amarelo, assim, tá certo? Se ele tiver o CD, né? Ou os abaixo dele, que é o CH ou C, ele vai ter pelo branco com pele e olhos escuros, então totalmente branco, mas a pele, né, os olhos escuros, o focinho preto também, isso é muito importante. Se ele for CH ou CHC, ele vai ter o pelo cinza e os olhos não necessariamente são azuis. É a condição, por exemplo, dos cães husky siberianos, né? Normalmente eles são CH ou CHC. E o C pequeno, que é o albino. E o albino, nesse caso, ele é albino, possui nariz rosa, porque ele não tem pigmentação, né? Os pelos são totalmente brancos, mas ele tem uma característica interessante. Todo albino, no caso, os cachorros, tem os olhos azuis, né? Os olhos azuis. Bom? Então, é um tipo de alelismo múltiplo aí. Todos esses dois alelismos múltiplos que eu falei para vocês tiveram dominância completa entre os alelos. Mas existe um outro, o último caso de alelismo múltiplo que a gente vai falar aqui hoje, que é do sistema sanguíneo ABO, que também possui um tipo de alelismo múltiplo. Nesse caso, são 3 alelos apenas. É o alelo A, o alelo B e o alelo I, que é o O, que configura o O, tá certo? Bom, o A e o B, eles não têm dominância completa entre eles. Na verdade, é uma ausência de dominância. Vamos só recapitular lá no capítulo de ausência de dominâncias. Quando tem ausência de dominância, significa que os dois dominam com igual força. Quando eles apresentam, quando eles estão juntos, o indivíduo vai ter as duas características ao mesmo tempo, né? Dos dois alelos. Isso é importante por quê? Porque se o indivíduo for IA grande, ele vai ser do grupamento A, do tipo sanguíneo A. Mas ele pode ser IA grande e Izinho, que é o IA grande e pequeno, que vai conferir, então, ele é o recessivo, e mesmo assim o A domina o I, e aí ele vai ser do grupo A. Se ele for do grupo, né, se ele for IA grande, desculpa, IB grande ou IB grande Izinho, ele vai ser do grupo B. Note que tanto o IA grande quanto o IB grande eles são dominantes em relação ao I, né, minúsculo aqui, tá? Ou I pequeno. Se esse indivíduo aparecer, né, um IA grande e um IB, aqui é a condição que eu disse para vocês da ausência de dominância. Por que a ausência de dominância? Porque um IA grande com o IB grande, o camarada vai ter os dois ao mesmo tempo. Então, a gente chama ele de grupamento AB. Ele tem a característica do A e do B, e a gente daqui a pouquinho vai falar que característica é essa. E se o indivíduo for Izinho, ele é o duplo recessivo, desculpa, ele é o homozigoto recessivo ali,
e ele vai ser do grupo O. Isso aqui vocês estão cansados de saber, vocês já viram isso. O que vai vir interessante é exatamente essa figurinha aqui que a gente vai ver. O que acontece? Quem é do tipo sanguíneo A, significa que ele produz da sua hemácia um tipo de coroa, igual nós temos do coronavírus, só que do coronavírus nós temos a proteína spike, que é aquela proteína que forma aquelas coroas, e no caso dos coronavírus, ela é importante para se ligar às células do organismo. No caso das hemácias, elas não vão ligar a célula nenhuma, mas elas possuem, então, aqui, na sua membrana plasmática, em volta da sua membrana plasmática, uma coroa, né? Uma coroa, e essa coroa é formada por proteína e um grupamento de açúcar, né? Essa proteína com grupamento de açúcar, a gente chama de antígeno A, que ele é específico para quem é do grupo A. O que esse camarada faz? Se eu, né, pegar esse sangue A e introduzir ele em pessoas também do sangue A, não tem problema algum, né? O indivíduo não tem nenhum, não vai acontecer nada. Mas se eu pegar esse tipo de sangue A aqui e colocar em indivíduos, por exemplo, do sangue B, aí formará contra esse antígeno A, ou seja, contra esse grupamento açúcar com esse grupamento de proteína que está lá na hemácia, né, na superfície da hemácia, vai formar um tipo de anticorpo, que é anticorpo, né, um linfócito T aqui, ó, esse aqui é um linfócito T, apesar que parece um Y, mas é um tipo de linfócito. Aqui eu tenho vários, né, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo, são 5 linfócitos aqui. Ele vai produzir, né, no caso, se eu colocar esse camarada aqui no sangue B, ele vai produzir um anticorpo anti-A, né? No caso do indivíduo que é do sangue A, ele produz um anticorpo anti-B. Significa que se eu pegar sangue de alguém do sangue, né, do grupo B e colocar no A, ele vai produzir o anticorpo anti-B. A mesma coisa vai acontecer com o indivíduo do grupo B. Se eu colocar o sangue A em uma pessoa do sangue B, ele vai produzir um anticorpo anti-A. O grupo B, ele possui também na sua hemácia um tipo de proteína que é diferente, né? Um grupamento açúcar diferente do grupamento. Na verdade, o que altera é só o grupamento açúcar, né? O grupamento açúcar é diferente do grupamento açúcar do A. Ele é um pouco diferente em suas configurações, né? E aí, o que acontece? Ele vai produzir o antígeno B, que é completamente diferente do antígeno A, e esses caras não se cruzam, nem o A e nem o B, né? Porque os antígenos são diferentes. Se eu tenho, então, né, um indivíduo que é formado, por exemplo, né, ele recebeu lá, né, um alelo A e o alelo B, ele vai ser um indivíduo do sangue AB. Significa que na sua hemácia ele tem tanto grupamentos do tipo A quanto grupamentos do tipo B em termos de antígenos. Então, esse cara tem antígeno A e antígeno B. E a natureza é muito sábia. E ele não pode produzir nenhum tipo de anticorpo anti-A ou anti-B, porque se ele produz anticorpo anti-A e anti-B, ele produz anticorpo contra ele próprio. Né? Então, o camarada que é do sangue AB, ele não produz anticorpos, tá? Anti-A e anti-B. Por fim, se esse indivíduo aí pequeno, ele vai produzir uma hemácia que só nasce com a formação da proteína na superfície, mas não tem a formação do grupamento açúcar. Então, o que acontece? Ele não produz antígeno. Esse grupamento proteico aqui é igual para todos eles. O que muda é, de novo, o grupamento açúcar. Então, esse camarada aqui, ele não produz antígenos. Como ele não produz antígenos, ele não, né? Ele pode doar, né, sangue tanto para o AB quanto para o B quanto para o A, porque ele não produz esses antígenos aqui, então não vai ter nenhum problema, né? O A só vai produzir antígeno anti-B, o B só vai produzir antígeno anti-A, como não tem antígeno nem A nem B, o O pode doar para eles. E o AB não produz anticorpo, né? Ele não produz anticorpo aqui, né? Então, eu falei antígeno aqui, né? O A não produz anticorpo anti-B e o A não produz anticorpo anti-A, né? Por isso que ele pode receber sangue do O.
E não há anticorpos anti-A e anti-B do grupamento AB, então não tem problema algum, certo? O AB, ele não pode doar nem para o A nem para o B, porque ele produz dois tipos de antígeno, que é o A e o B. E aí lembra que o A produz o anticorpo anti-B e o B produz anticorpo anti-A, então o AB não pode doar para esses caras. O AB só pode doar para o outro AB, né? Mas o grupo O, ele é danadinho. Embora ele não produza antígenos, ele produz anticorpo tanto para o A quanto para o B. Significa que ele não pode receber sangue nem do A, nem do B, e tampouco do AB, porque ambos têm anticorpos, né? Ambos têm antígenos A e B, né? Sendo eles o A tem um antígeno A, o B tem antígeno B, e o AB tem um antígeno A e B. E o O, ele produz tanto anticorpo contra o antígeno A e contra o antígeno B, então ele não pode receber sangue. O que muita gente confunde é o fator RH, porque é isso que assim, professor, eu sou do grupo A, eu sou do grupo B, eu sou do grupo AB, eu sou do grupo O, mas aí vem um tal de positivo e negativo, que a gente não sabe o que significa isso. Então, eu vou te falar o que significa esse positivo e negativo. Isso tem a ver com o macaco rhesus, certo? O macaco rhesus é um macaco, uma espécie de macaco, onde foi retirado o sangue dele e foi colocado em coelhos para ver o que estava acontecendo. Isso lá nos estudos, primórdios dos estudos das transfusões sanguíneas. Quando você pegava, então, o sangue do macaco rhesus em coelhos, em alguns coelhos, acontecia a aglutinação desse sangue. Significava que o macaco rhesus produzia um tipo de antígeno que, para aqueles coelhos, eles produziam anticorpos contra eles. Enquanto para outros coelhos, né, ele não produzia anticorpos. Então, descobriu-se o fator RH. E esse fator RH nada mais é que era a produção de antígenos que os macacos rhesus produziam, né? Alguns desses macacos produziam um tipo de antígeno que, quando colocado no coelho, aí ele aglutinava e dava uma reação positiva. Esse antígeno, então, ficou conhecido como RH negativo, né? Desculpa, esse indivíduo que produzia reação, né, anticorpo, contra esse antígeno, ficou conhecido como RH negativo, né? Porque ele produz anticorpos anti-RH, e os camaradas onde ele colocava, né, as gotas de sangue do coelho, e não produziam anticorpos em grande quantidade, produzia, mas muito pouco, 15% só, mais ou menos, ele ficou conhecido como o RH positivo, porque ele não produzia anticorpos. Então, se você é positivo, né, significa que você não produz anticorpos contra, ou se produz muito poucos anticorpos contra o fator RH. Se você é RH negativo, significa que você produz anticorpos contra o fator RH. Isso é a relação do fator RH. Não é um caso de alelismo, é um caso, inclusive, de dominância completa, porque os indivíduos que são RH positivo, eles são do tipo R grande ou R grande, R pequeno, e os indivíduos que são RH negativo, eles são apenas R pequeno, eles são recessivos, certo? Bom, fato é que isso faz com que nós tenhamos, então, não mais, né, apenas 4 grupos sanguíneos ou 4 tipos sanguíneos, mas a gente passa a ter 8 tipos sanguíneos, pelo menos. Né? Então, nós vamos ter, por exemplo, o A positivo, o A negativo, o B positivo, o B negativo, o AB positivo, o AB negativo e o O positivo, o O negativo. Por que isso é importante? Porque eu não posso sair pegando de qualquer jeito, por exemplo, um indivíduo que tem sangue A e colocar em outro indivíduo que tem sangue A. Porque quando eles faziam isso, eles provavam que acontecia também aglutinações. Ora, mas os dois são do sangue A, por que está acontecendo aglutinações? Porque tem a ver com o fator RH. Então, o indivíduo que é do sangue A, por exemplo, ele só pode doar sangue para quem for A positivo ou AB positivo, se ele for A positivo também. Se ele for A negativo, como o A negativo não produz antígeno, ele só produz anticorpo, aí sim ele pode produzir, ele pode doar sangue para qualquer A ou qualquer AB, certo? Eu chamo, e aí a gente tem que observar também de quem esses camaradas podem receber sangue. Lembra que o camarada que é do sangue O, a gente tem mania de falar que ele é doador universal? Cuidado, nem todos do O é doador universal. Se o indivíduo for A positivo, ele pode receber sangue, por exemplo, de qualquer O, seja ele A positivo ou negativo. E também pode receber sangue de qualquer A, seja ele A positivo ou A negativo. Mas se o camarada ele é A negativo, ele só pode receber sangue de A negativo
ou de um O negativo. Ele pode receber sangue O, porque não produz antígeno, né? Nem A, nem B. E ele pode receber sangue negativo, porque o negativo não produz antígeno. O negativo só produz anticorpo. Então, se a gente falar que um indivíduo ele é doador universal, ele só pode ser doador universal se ele for do sangue do tipo O negativo. O O negativo ele é doador de sangue universal. Por quê? O grupamento O não produz nenhum tipo de antígeno e o indivíduo negativo não produz nenhum tipo de antígeno. Tá? Quem é o receptor universal? É o camarada AB positivo. O AB negativo ele não é receptor universal. Mas o AB positivo ele é. Por quê? Ele não produz nenhum tipo de anticorpo. O positivo não produz anticorpo e nem o AB produz anticorpo. Então ele pode receber sangue de qualquer um. Tá certo? Nesse caso, é uma vantagem ser do sangue AB positivo, porque você pode receber sangue de qualquer um. E o O negativo, ele é o piorzinho para receber sangue, porque ele só pode receber sangue de outro O negativo. Tá? Então não é muita vantagem ser O negativo, não. Esse professor que vos fala é O negativo, ou seja, eu sou o doador universal, eu sou realmente o doador universal, por ser O negativo, mas eu não sou o receptor universal, ou seja, eu só recebo sangue de outro O negativo. Pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês. Tem alguma dúvida que vocês queiram tirar agora? Alguma dúvida aí? Bom, vou fazer aqui, enquanto vocês pensam se vai ter dúvida ou não, eu vou fazer rapidamente aqui a nossa chamada. Vou até parar aqui, só ir abrindo aqui. Deixa eu só interromper aqui o compartilhamento. Bom, pessoal, então deixa eu só anotar quem veio aqui. Então, vamos lá. Então, eu estou vendo aqui a Fernanda, o Luiz Felipe, a Nívia e a Suziane. A Erika parece que saiu, ela tinha logado aí, mas ela saiu logo em seguida, né? Ela ficou, não sei se ela deu alguma razão porque saiu, deixa eu ver se ela falou. Ela não falou nada, então não vou pôr presença para a Erika, não, porque logo no início da aula eu olhei e ela não estava mais. Tá certo? Então, um abraço para vocês, pessoal. Era só isso que eu tinha para vocês. Se vocês não têm nenhuma pergunta, a gente para por aqui.